Oi, gente, vamos que Jesus está voltando. A paz do Senhor Jesus Cristo novamente para você que está alcançando a nossa voz agora, aonde você estiver. Que Deus te abençoe, que Deus prospere na sua vida, que você possa entender o ministério Voz de Deus, que é para falar da verdade. Em 2002, quando eu gravei uns CDs de pregação, eu gravei vários CDs, Vivendo a Medida de Deus, o profeta Jeremias, o profeta chorão, que chorava muito, que é o que eu sou, choro muito pelas pessoas, e pelas almas e tudo mais, né, missionária Luísa, e com isso, Deus tem me mostrado muitas coisas. Em 2002, era 2 horas da manhã, quando eu montando a minha pregação, perguntando a Deus o que eu iria pregar sobre o profeta Jeremias. E o Senhor mostrou muitas coisas e revelações no tema, né, sobre a amendoeira. E eu me lembro que eu disse, Senhor, o que eu coloco na capa? E o Senhor falou para mim, coloque Ministério Voz de Deus. Eu falei, direção, Ministério, Voz de Deus. Eu achei esse nome lindo. Era 2 horas da manhã. Aquilo com a voz de Deus bradou dentro do meu coração. E eu senti que Deus tinha algo para fazer através desse texto, desse nome. Ministério, Voz de Deus. Então, por isso, hoje foi criado. Nós temos a estamparia Voz de Deus. E tudo meu de Senhor, então tudo meu eu coloco como Voz de Deus. Temos a estamparia Voz de Deus, que tem o CNPJ e tudo mais. Temos o Ministério Voz de Deus, que é no canal aqui no YouTube. E temos o Ministério Voz de Deus no nosso CDs de trabalho e tudo mais. E um dia que Deus permitir, Deus sabe o que vai fazer com o Ministério Voz de Deus. Eu espero, se Jesus voltar hoje, a minha missão já foi cumprida, acredito eu. Mas se ele não voltar, ele vai fazer muito mais coisa no Ministério Voz de Deus. E uma das coisas interessantes que eu quero gravar aqui agora, e quero ler para você em Provérbios 22, uma revelação que o Senhor me deu tremenda, versículo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. De novo, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir o menino no caminho que deve andar. Qual é o caminho? O caminho da palavra de Deus. Instruir, ensinar. Menino, desde a sua infância, igual o pequenininho está aqui, instruir ele dentro da palavra do Senhor. Tá? Não deixar em casa, na vizinhança, para ir à igreja, largar o filho porque o filho faz bagunça na igreja. Não. Leva o menino, chega lá, tá fazendo muita bagunça, pede o pastor para orar. Eu e a missionária Luísa estivemos na igreja, né? Estivemos na igreja e lá tinha uma criança super nervosa. E ali Deus me usou. Fui lá, chamei a missionária, foi eu e a missionária. E oramos pelaquela criança. E a mãe falou assim, não esquenta. A tia falou, ele é especial. Falei, não, mas nós vamos orar. E oramos ali, repreendemos. E foi uma glória, porque o menino ficou calminho. Foi uma bênção, sentado no colo da mãe. E assistiu todo o culto. Em certo horário, o Senhor acalmou aquela criança. Assistiu o culto, foi uma bênção. Depois fomos com aquela turma de criança toda para frente e eles foram orados, ungimos ele e tudo mais, e foi aquela bênção. Então, instruir o menino no caminho que deve andar não é deixar o menino na casa da avó, na casa do tio, na casa dos parentes e não levar à igreja. Leve à igreja, querido, em nome de Jesus, leva seus filhos à igreja. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar numa revelação a qual o Senhor me deu. Há alguns dias agora, o Senhor me deu uma revelação extraordinária. Eu via nesse sonho também é revelação, eu via nesse sonho 2 crianças em uma estrada longa. E eu via 2 crianças, um menino e uma menina. E esse menino e essa menina tinham um caixão, irmã Luísa, tinha um caixão nas mãos. E o menino na frente, a menininha atrás. E eles agarradinhos com aquele caixão de criança, carregando naquela estrada que parecia não ter fim. E eu vi aquilo de longe e eu disse, Deus,
Por que aquelas crianças estão carregando aquele caixão? E o Senhor disse para mim, eles carregam morte. E eu falei, como assim? O Senhor falou, morte por causa dos pais que não estão instruindo os filhos, não estão ensinando a minha palavra, não estão ensinando a ter temor na minha casa. Eles não têm mais temor. Sabe, amada, muita gente diz já escolinha para as crianças na igreja é importante. No culto, enquanto o culto está rolando, aquelas crianças estão na escolinha. Muitas vezes eu fui para a igreja, levei meu filho, quando eu fui à escolinha, estava mais parecendo o centro do inferno do que uma escolinha. Por quê? Porque a líder não tinha autoridade, a líder não tinha espiritualidade. E o que o meu filho estava aprendendo ali? Meu filho começou a sentir terror de estar na escola bíblica, naquela escolinha das crianças. E eu comecei a sentir que se ele não estava querendo ficar é porque tinha algo que estava acontecendo. Foi aonde eu visitei, pedi para entrar e fui ver. E estava uma bagunça, uma baderna. Ei, você que está me alcançando da minha voz, não confia nesse negócio não. Se você vai à escolinha e não vê santidade naquela escolinha, tira teu filho de lá. Atrás da igreja tem uma salinha, eles colocam filme lá enquanto a mãe e o pai estão cultuando aqui, as crianças estão assistindo filme. Que é isso? Que escolinha espiritual é essa? Quando eu já eduquei 17 crianças em uma sala, e nessas 17 crianças eles davam glória, aleluia, sentiam a presença do Espírito Santo. E uma das coisas mais lindas que eu me recordo é que eles não conseguiam ficar com outra pessoa que não tinha o mesmo nível de espiritualidade que o meu. E por isso eles se incomodavam, as crianças se incomodavam. Tia, queremos você, tia, queremos você. Mas queremos você por quê? Porque eu chegava no meio das crianças e nós vamos orar o Espírito Santo. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo esteja neste lugar agora. Vamos pedir a presença dele agora. E as crianças concordavam. E orávamos, as crianças se acalmavam. Eu via o brilho no rosto da criança, aquela angústia, aquela coisa do dia a dia da mãe, do pai, que estava atribulado dentro de casa, que passa para a criança. Eles estavam ficando leves dentro daquela sala. E Deus operava maravilha. Então o Senhor disse, filha, as crianças carregam morte. Por que carregam morte? Porque se essas crianças partirem nessa situação, atrevidas, mal educadas, não respeita ninguém, não respeita idoso, não respeita os mais velhos, não respeita pai e mãe, não respeita nada, assistindo desenho animado, desenhos malignos o dia inteiro. Tem um desenho de um pão como sanduíche com a salsicha no meio. Aquele desenho é maligno. Eu assisti esse desenho, um pedacinho desse desenho me deu um negócio ruim, um mal-estar. Eu disse, Deus, o que é isso? Esse desenho está estranho. E o Senhor falou para mim, isso é induzindo as crianças à prostituição, filha. Por trás disso, ao espírito de prostituição, para prostituir as crianças desde cedo, ensinando, e a salsicha ali no meio daqueles dois pão, dizendo ser os dois irmãos gêmeos. Então você já entendeu o mistério, eu não preciso explicar. Eu não preciso explicar o que é isso. É isso, ele está falando aqui que o desenho é de tio avô. Olha aí. Então cuidado com esses desenhos malignos. E isso tem malignidade, traz temperamento forte para as crianças, traz falta de apetite também, tá? Espíritos malignos, traz também insônia. Criança se bate a noite inteira. O meu filho começou estranhamente se batendo na cama, não deixando dormir. E eu percebi que na madrugada, quando eu levantava, eu coloquei a mão sobre a cabeça dele e orei. E eu disse, espíritos malignos, você que está querendo atribular a vida dessa criança por intermédio da televisão, dos desenhos animados, eu estou dizendo porque isso serve para mim também. Porque em alguns momentos a gente distrai. E quando eu olhava na sala, estava no titio avô, eu tira disso agora. Tira disso agora, eu falava. E ele obedece e tira. E quando eu vejo aquele desenho animado, a bruxinha. Quer ver? Tem uma bruxinha. Como é que é o nome daquela bruxinha? A bruxinha que faz piripi, não sei o que, faz um negócio lá e faz um negócio a criança voar. Tiriboc-tibum. Que eu não sei nem o que é isso. Olha aí, eu trouxe, foi até interessante ele estar aqui, que ele está falando. Tiriboc-tibum. Essa bruxinha. Queridos, me escuta, por favor. Se teu filho está vendo essa coisa da bruxinha,
Eu quero testemunhar aqui, ó. É verdade. Na minha infância. O nome da bruxinha, não quero nem saber, deixa as bruxas pra lá. Ele não tá assistindo porque eu digo pra ele, tira isso, não quero isso, tá? Queridas, existem sim desenhos animados inocentes, sim, que ensina inglês, que ensina meu amigãozão, o elefante, que tem um amigo, né, do elefante, da girafa tal, mas quando eles incluem episódios malignos como meu amigo invisível, meu amigo imaginário, é tudo maligno, é como se fosse ali, sabe como é que é? Mordecai, o sangue de Jesus. Meninos, olha aí, tá vendo? Por que ele tá aqui? Eu tô falando, é bom que ele esteja testemunhando, vendo isso, porque eu estou instruindo ele a não ver essas coisas. Quando eu parei um minuto para ver algumas coisas que ele já viu, eu comecei a discipular. Não, isso fora, isso aí tá fora, não, isso fora. E comecei, esse não, filho, ó, porque esse tem isso, tem isso, tem. Essa da bruxinha, eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu era criança, tá? Quando eu era criança, daqui a pouco eu vou estar passando para a irmã Luísa testemunhar algo, tá? Da filha dela. Mas quando eu era, só vou concluir isso. Quando eu era criança, uma vez eu entrei dentro do meu quarto, por ver esse negócio de invocar, de bruxinha e tudo mais, e ver que faz magia e acontece tal. Eu invoquei na minha mente Satanás. Eu era criança pequena, eu sentei no meu quarto, cruzei as pernas, fiquei naquele jeito assim, de como se estivesse fazendo meditação. E eu comecei a pensar na mente. Na minha mente eu dizia, apareça Satanás, apareça, me faça fazer magias e acontecer coisas. E eu na mente, eu não sabia que Satanás sabia ler a mente. Mas eu era inocente, então eu falei na minha mente, não tive coragem de falar com a boca, eu disse, se ele tem poder mesmo, ele vai ler a minha mente e vai saber o que eu estou falando. Só que nessa idade eu não entendia que quem lia a mente era Cristo Jesus. Jesus é que tem o poder de ler a mente. Jesus é que tem o poder de entender a mente da gente. Satanás não tem esse poder. Satanás só vai agir, tá? Satanás só vai agir mediante a palavra. Por isso que você tem que ter cuidado no que fala. Cuidado no que você diz. Cuidado no que você falar. Então, o que acontece? Porque a palavra tem poder. Eu vou passar agora, vou colocar aqui rapidinho, você espera um segundinho, que eu vou estar passando aqui para a irmã Luísa testemunhar algo sobre a sua filha. Sobre a sua filha, tá? Eu afastei um pouquinho aqui, que é para poder não dar aquele... Tá, então, só um minutinho. Tá, vou passar aqui, tá? Só um minutinho aí que eu vou mudar aqui o... Pronto, irmã Luísa, pode falar. A paz do Senhor, amados. Olha só, gente, dando continuidade, né, ao que a missionária Viviane está falando, é verdade, porque eu conheci Jesus, eu tinha 24 anos, dançando na Santaria, Roda Viva, na Urca, né, não conhecia Jesus, e ali Deus falou que era para eu ir para a presença dele, porque se ele voltasse, eu não estivesse na presença dele, que eu iria ficar, né. Então, tinha meus filhos pequenos na época, dando continuidade que ela falou, é verdade, tá? Eu assino embaixo do que ela falou, porque eu conheci o seu Jesus, levei meus filhos para a presença do Senhor, né? Bom, eles continuaram na presença do Senhor, mas quando cresce, né, cada um vai para o seu lado e só Deus sabe o que pode acontecer. Mas eu achei interessante que isso que ela falou é verdade. Né, levar sobre a criança, instruir a criança o caminho que deve andar, que quando crescer, né, até quando envelhecer, que ele não se desviará dele. Isso é verdade, sabe por quê? Porque quando os meus filhos cresceram, quando eu era pequenininho, eu tinha o poder de levar, né, para a igreja, eu levava, estava sempre na presença do Senhor, os três, eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Então eu levei esse tempo todinho que eu conheci Jesus para casa do Senhor. Mas só que eu tive uma época da minha vida que eu não consegui vaga, precisei, né? Eu precisou de vaga, eu não consegui vaga para meus filhos determinar esse lugar que eu fui morar. Então eu deixei ele com
com o pai dele, né? Porque eu era separada, tinha separado, e ele pediu, não, pode deixar os filhos aqui, teus filhos aqui, que eu vou cuidar. E ele dizia para mim que estava na igreja. E eu concordei, eles foram. Eu deixei, que ele realmente falou para mim que estava. Então, meus filhos ficou com eles, dos 14 anos até, né, adolescente. E eu fiquei com a missionária de 5 anos. Hoje ela é missionária, ela cresceu nos caminhos do Senhor. E hoje ela é uma missionária, está tá no mundo inteiro aí, ó, pregando o evangelho do Senhor Jesus. Sabia? Uma missionária, casou com um pastor, né? E os outros dois ficaram. Olha o que aconteceu. O pai se desviou lá, né? Saiu da igreja, né? Ficou com uma outra pessoa. E o que aconteceu? Eu fiquei triste, né? Porque meus filhos desviaram, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas quando eu fui lá para pegar eles na época, porque eu fui ver eles, que ela ia fazer 15 anos na época, minha filha, e eu não podia ficar lá porque eu não tinha vaga para ficar com eles. Sabe o que aconteceu? Minha filha falou assim para mim: mãe, não se preocupa, porque a mim e meu irmão, a senhora ensinou o caminho que a gente tem que andar. Se a gente se desviar, eu não vou culpar a senhora, culpados somos nós, porque a senhora me ensinou desde pequenininho o caminho que é o Senhor Jesus, que não tem outro. Não se preocupa. Eu comecei a chorar, falei, valeu a pena, Senhor. Eu até choro, que me emocionei agora, tá? Eu sou chorona mesmo. Então, e ele sabe, isso que a missionária acabou de falar, é verdade, porque isso aconteceu na minha vida. E minha filha, se quiser, ela pode testemunhar. Hoje ela está com 32 anos. E deixar o filho com pessoas é muito arriscado. É muito arriscado. Eu me arrependo sim de ter... Você tivesse ficado, você teria hoje 2 pastores. Olha, e já que você teve uma missionária, é verdade, né, nas tuas mãos, seria 2 pastores. Hoje talvez estivesse aí com ovelhas. E ele louvava em casa, hein? O meu filho mais velho hoje. Oi, irmã Luísa, por que vem esse desânimo espiritual? Porque se parar, vem o desânimo. Vem sim. Se parar de ir à casa de Deus, se parar de buscar a presença do Senhor, se parar de orar, se parar de jejuar, se parar de se consagrar, se parar de ouvir a palavra, ou mesmo ler e estudar a palavra, vai se desviar. Vai, com certeza, qualquer um de nós, que nós somos forte é o Senhor Jesus, é verdade. Qualquer um. Isso, é verdade, né? Mano. Então foi o que aconteceu exatamente, o que aconteceu, se o pai se desviou, se enfraqueceu os filhos. É verdade. Por isso que o pai e a mãe têm um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Entendeu, amado? Mas eu te falo uma coisa, irmão. Eu nunca vou desistir dos meus filhos. Nunca desista dos seus filhos. Não porque desistir. É herança do Senhor, que Deus fala. Tu e tua casa servirá ao Senhor. E eu creio nessa palavra, porque o Senhor Jesus, a palavra é eficaz e é verdadeira do Senhor. E hoje, um deles já foi até para a igreja, né? Que é o Rodrigo, meu filho mais velho. Mas ele, mãe, não se preocupa que eu vou voltar. Ele desviou, né? Voltou para Jesus, se batizou, mas... Deus sabe todas as coisas, que eu não posso prender ele, que casou, né? Cada um tem a sua vida. Mas está escrito na palavra do Senhor. Tu e tua casa servirá ao Senhor. Seus filhos é herança do Senhor. Então, irmãos, não entrega a herança não entrega. Não entrega. Eles casaram, mas eu nunca vou desistir dos meus filhos. Nunca desista dos seus filhos. Ah, tá bebendo, tá se prostituindo, tá isso, tá aquilo, tá dando mau exemplo. Não desista, é uma alma. E Jesus te ama. Jesus ama Exaisal, mesmo com problema, tá? Então, um beijo, não desista dos seus filhos, Jesus te ama, beijo. Tchau. É isso aí, gente. Vocês escutaram o testemunho dela. O que ela quis acrescentar aqui foi que o fato dela ter deixado os 12 meninos na mão do pai, e o pai não deu continuidade ao ensinamento, se desviou, e os filhos, né, são meninos bons, super educados, como ela disse, estão bem sucedidos, inclusive porque é uma mãe guerreira que ora constantemente, porque é mãe de joelho, filho de pé,
Tá bom? Então, mamãe, mas a melhor oportunidade que você tem é agora. É enquanto tá pequenininha aqui, ó. E chegou a adolescência, não abandona. Chegou a tá com 18, 30, 40, não larga. Vai orar mesmo. Fala do amor de Deus. Insiste para ir à igreja. Fala para ir, vai para consagração, vai para monte, vai para vigília. Sei lá, pede a Deus que desperte alguém, que vá lá e puxe ele, porque profeta de casa não tem honra. Mas vai que você consegue um jovem espiritual e diz pro jovem, chama meu filho, né? Para poder ir orar no monte, chama meu filho para pregar nas praças, chama meu filho para fazer a obra, porque a palavra diz, né, que a alegria do Senhor é nossa força. O que é isso, gente? Quando eu aprendi esse significado desse versículo, eu me maravilhei. Porque a alegria do Senhor é nossa força? Porque quando a gente alegra o coração de Deus, Deus manda força para nós. Então você tem força. A alegria do Senhor é nossa força. Se Deus está alegre comigo e com você, você vai ter força. Força para vencer o maligno. Força para vencer as tentações. Força para vencer os problemas da vida. Entendeu? Você vai ter força. Você vai ser vitorioso. Agora, se você só sabe entristecer o coração de Deus, fica difícil. Você vai ficar desanimado, cabisbaixo, depressivo. Entendeu? E tantos problemas, Satanás só batendo em você, só batendo, aí vai virar cavalo do diabo, de tanto que apanha. Então vamos alegrar o coração de Deus e ser uma bênção todo santo dia. Por quê? Porque ontem eu pequei, mas hoje eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Então, se eu pequei, eu peço perdão. Todo dia, dia de arrependimento. Se hoje você vai dormir, amanhã você vai acordar, é um dia que o Senhor está te dando de chance para você pedir perdão. Um dia que Deus está te dando para você se humilhar. Um dia que você está, Senhor, me perdoa. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Bom dia, os anjos. Senhor, dá um dia abençoado para nós. E é isso aí, tá bom? Que Deus te abençoe. E se lembre, se a criança está carregando o caixão, significa morte. Vendo televisões, desenho animado e tudo mais, morte. O que é isso? Morte. Morte, querido. Quem tem a vida, quem tem Jesus, tem vida. Se essas crianças não têm Jesus, não têm a vida e está carregando morte, é porque não está com Cristo. Então, que isso, minha mãe foi arrebatada ao inferno e ela viu criança no inferno. Então, cuidado com seus filhos. Um dia desse, Deus, me acordei de manhã, o Senhor falou comigo, socorra as crianças. Socorra as crianças. Fale para as pessoas socorrerem as crianças. Porque as crianças, se o jovem está na rebeldia que está, é porque não houve uma educação espiritual também. Tem que ter muito cuidado. Não houve uma perseverança na oração. Não houve uma perseverança nas consagrações. Não houve perseverança no jejum. Não houve perseverança na leitura e no estudo bíblico. No dia que eu e meus filhos não tem como ir para a escola bíblica devido à distância da igreja, a gente fica dentro da nossa sala e eu chamo eles, vamos ter escola bíblica aqui agora. Pego a revista da escola bíblica, acompanhamento com a palavra de Deus e aquele dia é uma bênção. Parece que o céu se abre para nós. Aí eles ficam calmos, serenos e dá tudo certo. Que Deus abençoe você. Escuta aí o conselho do Ministério Voz de Deus com Viana Silva, missionária e levita, que também louva o nome do Senhor, tá bom? A missionária tá até levando um CD, o CD da Viviana Silva, no CDzinho, que inclusive se tivesse aqui, pega ali, missionária, para mim o DVD ali, bem ali nessa caixa aí. O pequeno tá querendo aparecer aqui, ó. O pequeno. Esse aqui que é o grito de vitória. Tá vendo, gente? O grito de vitória que ela tá levando. Aí você diz, por que você não colocou suas músicas no canal, tal, tudo mais? Sinceramente, a missionária viu a minha luta aqui, é tempo. Nós estamos gravando esse vídeo noturno aqui, meio que escuro, por causa do tempo, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, 12 músicas, incluso playback. Vai que ela gostou. Diz que é espiritual, gente. É uma benção que ela tá falando. Olha, um beijo pra vocês. Deus abençoe. Fica na paz e ora.